Vamos começar nossa manhã com Deus, né? Tem sido maravilhosa, extraordinária. E como base aqui olha, ó, o pessoal tá me perguntando pela Silvia, aí, ó. Ela tá escrevendo aí, ó, sim, está sentindo muita paz. Tem muita gente me perguntando por você, Silvia. Tá? Então tá aí, ó, lê o comentário da Silvia aí. Mas vamos lá. Como base aqui no que nós estamos trabalhando aqui no Instagram, que é João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. São essas verdades que nós temos procurado te trazer aqui. Porque o meu entendimento é que libertação e cura, ela não é um movimento. E quando eu digo não um movimento, porque nós estamos acostumados, a grande maioria das pessoas, a irem para a igreja em busca de um movimento, em busca de um revelador, em busca de uma profecia, em busca de algo, mas não em busca de uma transformação. E aí, então, somente esse movimento, um barulho dentro da igreja, um pula, pode até ser presença de Deus, alguns sejam, outros não. E te digo que a grande maioria não é. Se pula essa agitação, essas revelações, e aí você sai lá no momento, você até recebe alguma coisa, uns são de Deus e outros não, recebe alguma coisa, dá até um alívio momentâneo, mas quando sai de lá e vai para sua casa, começa tudo de novo, tudo sofrendo novamente. Por quê? Porque a libertação ela não é um movimento, ela é um processo. E se você não entender esse processo de cura e libertação, você não sai de dentro do cativeiro. Já viu que as campanhas que o pessoal faz muito nas igrejas, eu viajo muito ministrando, é estourando cativeiro. Aí você vai lá. Quando chega lá, eles põem as pessoas em pé, e vamos supor, o pastor, a liderança, quem está conduzindo a campanha, começa a orar e mandar estourar cativeiro. Quem estoura cativeiro é você próprio. E isso é que eu ensino nesses longos de vídeos que tem aí. Eu não ministrava na internet, ministrava só nas igrejas, mas de alguns meses, acho que já tem 1 mês e meio, 2, não sei, já perdi as contas, que eu resolvi ministrar eu e meu esposo pela internet. E aqui nós estamos trazendo esses entendimentos a vocês. Porque muitas pessoas me perguntam, como é que você ajuda, como é que aconteceu isso com aquela história do fulano, com a história do Beltrano, porque eu só trabalho, o meu ministério é só libertação e cura, tá? Então é em cima disso que eu trabalho. E aí tudo isso que eu ensino em atendimento, que eu faço individual para libertação, é tudo isso que eu tenho ensinado a vocês aqui pelo Instagram. Então se você que é novato, que está entrando aqui, que eu sei que tem algumas pessoas novatas, assiste os vídeos que estão aí no Instagram, pode assistir lá todos, que eu tenho certeza que você vai se identificar e vai entender mais um pouco sobre libertação e cura e vai entender mais um pouquinho como mudar a sua trajetória, tá? Algumas pessoas até ficam, onde você mora? Eu não oro na minha casa, por ninguém, tá bom? Minha casa é um ponto de oração minha e da minha família só, não oro na minha casa, não atendo na minha casa para libertação, tá? E nesses dias agora que nós estamos nesse propósito de Josué de 12 dias, nós estamos no propósito de Josué. Eu estou tanto aqui fazendo as orações pelo Instagram, como também estou fazendo para quem mora aqui em São Miguel, presencial ali dentro da nossa igreja, Assembleia de Deus Madureira, presencial às 14 horas, das 14 às 15 horas, que é o período de oração, tá bom? E aqui para quem está fazendo o propósito comigo online, eu abro o link às 14h30 e faço a oração ao vivo por você também, tá? Se você assim desejar, tá bom? E eu sou daquela que eu não gosto de dar o peixe na boca só para comer, não. Eu gosto de ensinar a pescar. É igual esse que fica, ora por mim, ora por mim. Na hora que você chama esse para ir para oração, não vai nem, irmão. Vai não. E aí eu também não oro, não. Porque eu acho que se você não decidir mudar, ninguém vai mudar a sua história. Tá certo? Então, tá aí o convite. Se você é aqui de São Miguel, quiser ir orar conosco, às 14 horas, ali dentro do templo da Assembleia de Deus Madureira, tá? Se você não é aqui de São Miguel e quiser participar da oração, às 14h30 eu abro o link e faço a oração por você aqui pelo Instagram.
tá bom? E nós hoje estamos aqui em Josué capítulo 4. Capítulo 4, tá? Hoje no livro de Josué vamos estudar o capítulo 4. E nós estamos em um propósito de 12 dias de propósito no livro de Josué. E o nosso propósito é que você tanto ore pela sua libertação e cura, como também você interceda por mais uma ou duas pessoas assim que você achar melhor. A oração também de libertação e cura. Eu todos os dias envio a minha oração para a pessoa a quem eu estou fazendo o propósito, tá bom? Então, livro de Josué, capítulo 4, como diz um amigo meu, prepare a nave, porque ela vai decolar. E ela vai decolar com a presença de Deus, com o aprendizado que nós vamos ter, e a glória de Deus será derramada sobre você nessa linda manhã, tá bom? Já vou aqui passar, o meu esposo já vai trazer o primeiro momento da palavra, e em seguida eu já retorno aqui com vocês. Bom dia, a paz do Senhor, como é que estão vocês? Nós estamos nesse propósito, nessa jornada de 12 dias, onde nós estamos aprendendo de Deus como tomar posse daquilo que Ele nos concedeu. E aqui no capítulo 4 de Josué, nós vamos aprender algo extraordinário. Nós vamos aprender sobre o altar espiritual. Aí você me fala, mas o altar não é físico? Sim, o altar é físico, mas também ele é espiritual. E aqui, no capítulo 4, nós vamos aprender as duas naturezas do altar espiritual. Aquilo que nos mostra que o arrependimento foi verdadeiro. Porque quando nós verdadeiramente nos arrependemos, nós somos conduzidos ao altar. Porque no altar é que é feito o sacrifício. E o que é sacrifício? A essência do sacrifício é a consagração a Deus. É naquele momento, no sacrifício, onde a oferta ela é dedicada a Deus. Tem outros aspectos do sacrifício, mas o objetivo principal é que a oferta que é derramada no altar, ela é completamente consagrada a Deus. Então, o arrependimento, ele nos conduz à completa dedicação a Deus. E é por isso que quem ama as trevas não se arrepende. Porque o sacrifício, ou melhor, o arrependimento, nos conduz a uma consagração a Deus. E quem quer viver uma vida longe de Deus, nunca vai se arrepender. Porque quando ele pensa em arrepender, ele vê na frente dele o quê? O altar. Lembra de Abraão, quando Deus pediu que sacrificasse o seu filho Isaque? O que Deus pediu para Abraão? Que sacrificasse o seu filho, o filho da promessa. E quando foi o momento em que Abraão levantou a mão para imolar o seu filho, ou seja, para matar o seu filho, Deus disse, basta, Abraão. Eu sei que tudo o que é seu, você entregou para mim. Mesmo aquilo que mais você amava. Então, essa que é a natureza do arrependimento. Nos conduz a entrega da nossa vida a Deus. Então, quando isso ocorre um milagre extraordinário. E qual que é esse milagre extraordinário? Olha, quando Deus fez isso com Abraão, naquele momento concretizou a natureza de Abraão como o pai da fé. E assim ele pôde ser usado por Deus para concretizar esse grande projeto de Deus na vida dele, que foi a restauração de toda a humanidade, porque através dos descendentes físicos de Abraão que veio Jesus Cristo. Vamos ler o capítulo 4? Vamos ler 4 versículos, que vai mostrar aquilo que Deus quer nos ensinar hoje. Bom, capítulo 4, versículo 1. Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué dizendo: escolham 12 homens do meio do povo,
um de cada tribo, e ordene que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar que vocês irão passar a noite. No versículo 20, e foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão. Aqui, irmão, no capítulo 4, fala que eles fizeram 2 altares. Primeiro, foi um altar no leito do rio. Então eles pegaram as pedras do leito do rio, e 12 pedras, e fizeram um altar no leito do rio, enquanto que o rio ainda estava parado. Então, quando os sacerdotes saíram do rio e o rio voltou ao seu curso normal, aquele altar ficou encoberto pelas águas do rio Jordão. Então, as pessoas não sabiam onde estavam mais o altar, mas Deus sabia, e aquelas pessoas que passaram pelo Jordão sabiam. Bom, só que também Deus disse para eles tirarem 12 pedras do leito do rio, e ao atravessar o Jordão eles fizessem um altar do outro lado da margem, já na terra prometida em Canaã, que fizessem um altar com 12 pedras para ser um memorial daquilo que Deus fez por eles. Então aqui nós temos 2 altares, um altar interno e um altar externo. Um altar interno, onde só Deus e a pessoa sabem onde está. E um altar externo, onde todas as pessoas possam ver. Então aqui a gente vê que o capítulo 4 é um detalhamento do capítulo 3. E aqui ele continua falando sobre a travessia do Jordão. E essa travessia do Jordão, ela é uma alegoria do princípio do arrependimento. Ou seja, e esse princípio do arrependimento, ele provoca uma transformação na vida da pessoa. E essa transformação, ela vem através da decisão irrevogável de fazer a vontade de Deus. Não foi isso que nós aprendemos ontem? Então, ou seja, e quando a pessoa tem essa experiência de decidir, de fazer a vontade de Deus, e que essa decisão leva ao verdadeiro arrependimento, há uma experiência que a pessoa tem. E essa experiência, ela é decorrente do verdadeiro arrependimento. Então, ou seja, o verdadeiro arrependimento muda a vida da pessoa. Então, se você fala que arrependeu e continua do mesmo jeito, se não aconteceu nada em você, então esse arrependimento não foi o legítimo, não foi o verdadeiro. Foi talvez um convencimento ou uma concordância mental, mas não foi aquela verdadeira entrega a Deus. Porque o verdadeiro arrependimento produz tremendas experiências na vida da pessoa, um impacto extraordinário. Por quê? Porque como nós temos como consequência do altar, onde os nossos planos e ambições morrem. Sim, o altar fala de morte, porque lá nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Então o que morre lá no altar? Lembra de Abraão? Quem morreu lá no altar? Foi Isaac? Não foi. Foi o animal que Deus ofereceu para Abraão para sacrificar no local de Isaac? No lugar de Isaac? Não. Você sabe o que morreu lá no altar de Abraão? A vontade dele, os planos dele, os sonhos dele. Porque Isaac era o plano e o sonho de Abraão. E naquele momento, Abraão sacrificou os seus planos, os seus sonhos em favor de Deus. Então ali, Isaac, a pessoa de Isaac, o animal que Deus deu em local de Isaac, aquele ali foi apenas mero detalhe, uma consequência daquilo que aconteceu em Abraão, que foi o quê? O sacrifício da vontade dele. Por isso que Abraão é o pai da fé. Então, irmãos, essa travessia, ela nos conduz a 2 grandes experiências que nos transforma pro resto da vida. Primeiro nós temos uma experiência interna. Essa experiência interna é onde
está o altar escondido lá no leito do rio Jordão. E isso fala de transformação do coração. Fala que Deus está dando uma nova natureza para nós. Olha, isso fala do que Deus faz em nós. Antes do ambiente ao nosso redor mudar, antes de Deus agir por nós, ou seja, antes de Deus agir por nós, Deus ele age em nós. Ele muda o meu coração, ele transforma os meus sentimentos, a minha vontade e a minha visão de mundo. Olha só, quando o povo de Israel, ou melhor, o povo judeu de Judá, foi levado cativo à Babilônia por ter quebrado a lei e ter adorado outros deuses, Deus falou para Ezequiel, que estava lá na Babilônia, lá no cativeiro. Ele disse o seguinte, lá em Ezequiel 36, 26. Olha só o que ele falou. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus mandamentos, os meus juízos. Ou seja, antes de Deus tirar o povo da Babilônia, do exílio, e reconduzi-los à terra prometida, a Canaã, Deus disse para Ezequiel, eu vou transformar o coração desse povo. Eu vou mudar eles. Tanto é que lá, logo em seguida, no capítulo 37, tem a famosa passagem do vale de ossos secos. Todo mundo fala desse vale de ossos secos, que Deus iria transformar esse vale de ossos secos em vida, ia dar vida a esse vale de ossos secos. Então, você sabe o que Deus fala comigo e contigo? Que quando nós não chegamos em Deus em arrependimento, nós não passamos de um vale de ossos secos. Estamos mortos. Você está vendo? Olha o contraditório, o paradoxo do arrependimento. É que quando nós morremos, aí que nós temos vida. Aí você fala, mas isso é estranho. Estranho? Olha só o que lá Jesus fala em Mateus 16, que quem quer ganhar a vida vai perder. Mas quem perder a vida em favor dele, vai ter vida. Olha só que coisa contraditória. Então, para eu ter a vida de Deus, eu tenho que perder minha vida. E o que é perder a vida? Então eu vou ter que me matar? Não. Eu vou ter que pegar a minha vontade e submeter à vontade de Deus. E o que é isso? Arrependimento. Você está vendo a importância do arrependimento e a profundidade dessa palavra que está tão batida dos nossos dias? Então, ou seja, esse altar que foi construído no leito do Rio Jordão fala da obra que Deus faz no nosso coração, nos dando um coração novo, nos dando um novo espírito, a obra que Deus faz em nós, quando nós decidimos nos arrepender. Bom, e assim, qual que é a outra consequência disso? Nós estamos vendo também uma coisa externa. Temos uma consequência externa. E o que é essa consequência externa? É o que Deus faz através de nós. É aquilo que nós recebemos de Deus nessa vida. Então, irmãos, a gente pode ver isso, um exemplo, João e Pedro, lá na Porta Formosa, lá no templo, quando aquele mendigo pediu esmola a eles. Ele falou assim, olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante e ande. Você consegue entender? Olha o que Pedro falou. Eu não tenho dinheiro eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante e ande. Lembra o que Pedro fez antes, lá no Getsemane? Logo após o Getsemane, Pedro negou Jesus.
E depois que Cristo o restaurou, olha só o que Pedro fez. Ele deu aquilo que ele tinha. Ele tinha a vida do Cordeiro dentro dele. E o que é isso? O verdadeiro arrependimento. Lembra de Judas? Judas traiu Jesus. Pedro negou Jesus. Mas quando nós temos o verdadeiro arrependimento, a vida de Deus nasce dentro de nós. E uma vez que essa vida nasce dentro de nós, nós podemos comunicar essa vida a outras pessoas. Por isso que você vê algumas pessoas que são diferentes. Fala assim, essa pessoa é diferente, ela não é bonita, ela não é rica, ou ela não tem poder político ou poder social, ela não é autoridade na sociedade, mas quando ela chega, quando ela fala, algo muda. Você sabe por que muda? Porque essa pessoa, ela se arrependeu verdadeiramente, teve um arrependimento genuíno. E através desse arrependimento genuíno, na qual ele se entregou à sua vontade lá no altar, ele recebeu a vida de Deus. E a partir disso, ele pôde ser o quê? Um testemunho do poder de Deus para as outras pessoas. Porque ele está entregando aquilo que ele tem. A vida que veio da ressurreição de quem foi sacrificado no altar. Bom, e também nós podemos usar isso, nós também podemos pegar o exemplo de Davi. Davi não venceu o gigante Golias? Aí todo mundo fala, vamos ser que nem Davi, vamos pegar as 5 pedras, pegar a funda e matar o gigante, assim como Davi desafiou o gigante, nós vamos desafiar o gigante e o gigante vai cair morto. Pois bem, aí veio um gigante, na hora que você vê o gigante, o que você faz? Corre. Aí você fala, o que aconteceu? Por que quando o gigante apareceu, eu não consegui enfrentá-lo? A questão não é nem vencê-lo, é enfrentá-lo. Quando viu o gigante, já tremeu de medo e fez que nem os outros já estavam se escondendo do gigante. Não teve coragem nem de enfrentá-lo. Davi, quando ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas do pai dele, e lá naquele momento, onde ele buscava a Deus, somente ele e mais ninguém, é que Deus trabalhou no coração dele. Deus mudou o coração dele. E assim ele foi matando os leões, ele foi matando os ursos, ele foi defendendo as ovelhas do pai dele. E assim Deus foi trabalhando o interno dele, onde ele estava sozinho lá no pasto. Só ele e Deus e os animais. Aí no dia que Deus precisou agir através dele, dando testemunho do poder e da autoridade de Deus, quem estava preparado para enfrentar o gigante Golias? Davi. Em nenhum momento Davi teve medo do Golias. Você sabe por quê? Porque Davi teve o coração transformado por Deus. Então eu só posso dar testemunho externo quando Deus dá testemunho interno no meu coração. Você está imaginando agora, conseguindo compreender a profundidade do genuíno arrependimento? O genuíno arrependimento faz com que você enfrente e vença o gigante. Bom, então essas são as duas naturezas do altar espiritual. É aquilo que Deus faz em você, no seu oculto, na sua intimidade, no seu cerne, no seu âmago, transformando o seu coração, dando-lhe um novo coração e um novo espírito. E a outra natureza desse altar é o memorial que você dá a outras pessoas. É quando Deus age através de você e você vê Deus agindo através de outras pessoas e as pessoas veem Deus agindo através de você. Bom, então isso, a gente aprende que o altar, ele celebra o sacrifício da nossa vontade. O sacrifício da pessoa, onde ela está apta a experimentar a vontade de Deus. Ora, vamos ler lá em Romanos capítulo 12. Em Romanos capítulo 12, é aquele famosíssimo versículo que diz o seguinte:
a partir do versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivo como os padrões deste mundo, mas deixo que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é isso que nós queremos? Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas antes disso acontecer, antes de eu experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o que o apóstolo Paulo fala? Seja um sacrifício vivo. Ou seja, seja uma consagração viva a Deus. É somente a partir do momento em que eu entrego a minha vontade a Deus através do arrependimento, é que eu vou experimentar essa vontade. Então, ou seja, nesse altar, porque altar fala de sacrifício. Toda vez que é levantado um altar, é para que haja um sacrifício. E que sacrifício é esse? A sua vontade. Isso que é ser um sacrifício vivo, porque um sacrifício morto, ele era queimado no altar, ele é oferecido no altar, morto. Sem decidir se ia ou não. Matava e levava para o altar. Agora, vamos olhar para Jesus. Lembra do Getsêmani? Quando Jesus sabia a obra que ele tinha que fazer, aí, como Jesus sabia das consequências disso, ele falou para Deus: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Pois bem, olha o sofrimento de Jesus. Ele foi para onde? Para a cruz. E lá ele foi ser o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá ele foi para o sacrifício. Ele foi o sacrifício. E ele foi de livre e espontânea vontade. Então, o altar que Deus requer de nós, o sacrifício que Deus requer de nós é o arrependimento. E esse arrependimento é quando nós entregamos a nossa vontade a Deus. Nós renunciamos à nossa vontade e recebemos a vontade de Deus de maneira consciente e voluntária. Então, isso mostra que o altar fala da morte da nossa vontade pecaminosa. É por isso que essa morte, é por isso que tem que ser feito esse sacrifício da vontade. Porque a nossa vontade natural é uma vontade pecaminosa. E a vontade de Deus é uma vontade perfeita. É claro que no caso de Jesus, a vontade de Jesus sempre foi uma vontade perfeita, porque ele não experimentou o pecado. Pois bem, só Jesus não experimentou o pecado. Agora, eu experimentei, você experimentou, e todo ser humano que passou pela terra, que está passando e que ainda vai passar até Cristo voltar, todos eles vão experimentar o pecado. Então a nossa vontade, ela é levada ao altar, porque ela é uma vontade pecaminosa. Por isso que precisa do arrependimento. Então, e quando a gente fala do altar externo, fala da vontade santificada. Ou seja, eu levo para o altar. Aquele altar está no leito do rio. Ela está lá, morta, debaixo das águas do Jordão. E tem aquele altar, o externo, que está do outro lado do Jordão, na terra prometida em Canaã, que serve como memorial. Então, a partir daquele momento, aquele altar externo é a nossa vontade transformada, a nossa vontade santificada, a nossa vontade sujeita à direção de Deus, aos padrões de Deus e à conduta de Deus. Por isso que o verdadeiro arrependimento muda tudo. Agora você entendeu a diferença do arrependimento e
do arrependimento e da consciência do pecado, a consciência, o remorso não produz mudança. O arrependimento produz mudança. Foi o que aconteceu com Pedro, produziu mudança. Foi o que aconteceu com Judas Iscariotes, não produziu mudança. Então, irmão, essa é a dupla natureza desse altar espiritual. E essas pedras essas pedras do altar, elas se transformam em pedras de carne quando o sangue do sacrifício de Deus toca nessas pedras. E que sangue que é esse? O sangue de Cristo. Está vendo o poder do sangue de Cristo? A gente sempre usa o poder do sangue de Cristo quando vê um demônio. Sai pelo poder do sangue de Jesus. Mas a principal característica do poder do sangue de Cristo é transformar o seu coração de pedra em um coração de carne. Bom, nós estamos terminando e vamos falar também sobre a questão de Pedro. Pedro, ele fala lá em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao 5, fala que agora nós somos pedras vivas. Que Jesus, a pedra angular, a pedra principal, transformou nós em pedras vivas. Então, ou seja, o sacrifício é o processo voluntário e intencional da submissão da nossa vontade à vontade de Deus. Porque aquilo que você não entrega a Deus, você idolatra. A gente sempre imagina que idolatrar é eu ter uma imagem ou uma pessoa famosa. Não. Idolatria é aquilo que você não entrega para Deus. Isso que é idolatria. E o mais estranho nisso é aquilo que você não entrega para Deus, que é a sua idolatria. Ela, em vez de produzir vida, em vez de ficar nas suas mãos, ela vai embora. Olha o caso da vida. Eu só tenho vida quando eu entrego a minha vida a Deus. E se eu não entrego a minha vida a Deus, eu vou perder a minha vida. Então, e por que também que eu tenho que sacrificar a minha vontade através do arrependimento? Porque eu só posso receber de Deus depois que eu entregar tudo para Deus. Aqui fala que a vontade boa e perfeita e agradável de Deus só se torna realidade na sua vida quando eu me torno um sacrifício vivo. Então a vontade de Deus só vai ser real na sua vida quando você submeter a sua vontade a Deus. Você entrega tudo a Deus. Quando você entrega tudo a Deus, Deus entrega tudo aquilo que Ele tem para você. Então, o verdadeiro culto que Deus requer de nós é quando há o quebrantamento sacrificial da nossa vontade. Aí, e mais. Então, e qual que é mais o objetivo desse arrependimento que nos leva a esse altar? Simples. É que somente através do genuíno arrependimento que nos conduz a esse altar espiritual é que Deus nos prepara espiritual e emocionalmente para tomar posse da terra de Canaã, da nossa alma, que é para manar leite e mel. Ou seja, uma vida abundante só se torna possível de ser realizada quando Deus nos prepara para isso. Por isso que nós temos que passar pelo altar do leito do Jordão e pelo altar da margem do Jordão. É porque a partir desse momento Deus está nos preparando para tomar posse daquilo que Ele tem para nós. Então, irmãos, para vivermos aquilo que Deus tem para nós, Deus nos prepara. Deus nos prepara. Podemos pegar a questão do filho. Se você ainda não tem filho, ou você não tem filho, mas você já foi filho, é filho, e você aprendeu na prática como que você sai da fase da infância e passa para a fase adulta. Quando você era criança, os seus pais te amavam. Eles davam tudo o que podiam a você. Só que aí eles davam aquilo que você estava preparado para lidar. Eles não te davam tudo quando você era criança, porque você não estava preparado.
Então, a partir do momento que você foi crescendo, os seus pais foram te dando mais liberdade, mais responsabilidade e mais recursos para que você tivesse uma vida plena. Até que você chegou à fase adulta, onde você é uma pessoa responsável e consciente dos seus atos. Assim é Deus. Deus só vai entregar para você aquilo que Ele tem, que é a Canaã, uma alma que mana leite e mel. Ele só vai entregar isso quando Ele te preparar para isso. Então, vamos para o altar. O altar espiritual, onde nós sacrificamos a nossa vontade através do arrependimento, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. Então, que Deus nos abençoe nesse dia, abençoe você nesse dia, e que Deus possa estar abrindo o nosso entendimento para que nós possamos viver a vida abundante que Ele tem para mim e para você. Amém. Palavra forte, né? Então vamos aqui. 2 altares. Dois altares. Eu estava lendo aqui o que estava escrito. 2 altares. O altar interno e o altar externo. Ele aqui ministrando e Deus me mandando dizer a vocês. O que eu tenho de altar interno? Se dentro de mim, presta atenção nisso, vai ter um monte de gente aqui que vai dar. Se o que tem dentro de mim, então vamos lá, por que Deus, Jesus, quando esteve na terra, o que Ele mais pediu para o povo foi ministre arrependimento. Porque o arrependimento abre o mundo espiritual, rasga o mundo espiritual, transforma-se no mundo espiritual, derruba grilhões no mundo espiritual, tira demônios de dentro do corpo. Arrependimento transforma. Só que aí existe um detalhe. Para que esse arrependimento transforme, eu preciso saber quais altares estão aqui dentro. Porque os que estão internos vai se expor no externo. Aí, vamos lá. Se eu tenho um altar, vou citar exemplo. Se você tem altar, aí dentro de você, que você se foi lá, pecou sexualmente, gostou do que fez. Alguns aqui até parou de fazer. Outros continuam fazendo, porque o Senhor está me revelando aqui. Até parou de fazer. Mas guarda dentro de si, como uma vantagem, como algo bom que viveu, com algo fortalecedor que viveu. Não se arrepende desse ato, esse altar oculto vai estourar lá no externo. Vai estourar tanto na tua vida, quanto nos seus descendentes. Aí nós vamos encontrar pais, mães, chorando, pedindo para orar para filhos. Tá vendo por que eu não gosto de ficar dando o peixinho na boca para comer? Tem ponto atrás. Que fiquem, ai, ora pro meu filho, pela minha descendência, mas não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que. Se você, dentro de você, se arrepender desses altares ocultos, e esses altares ocultos só gera arrependimento depois da confissão a uma outra pessoa. Não vem com essa, só confessei para Jesus, não. Tem que confessar para uma outra pessoa. Depois que se confessa para uma pessoa, aí sim você estoura cativeiro, tá? Aí você vai orar pelo arrependimento. Porque quando se arrepender aqui do que você fez, lá na tua descendência, vai estourar. Teus filhos não permanecerão da maneira que estão. Aleluia. Tua descendência não permanecerá da maneira que estão. Estoura. Estoura. E aí qual altar eu vou montar? Qual? Eu permaneço com esse interno, tentando criar um externo que não vai funcionar. Ou eu estouro esse,
Porque aí sim permaneceremos firmes. Quer mais um exemplo para você? Se você é enganador, tanto com dinheiro, como com mentiras, aí depois quer vir pra gente dizer, ora pra minha descendência passar na faculdade, meu filho um mau emprego, meu filho prosperar. Se você se arrepender do mal que você fez, teu filho vai abrir porta de emprego, ele vai prosperar, vai passar em faculdade e vai andar. Porque o arrependimento abre isso aí no mundo espiritual. Se você assistir vídeos anteriores, você vai ver que eu falo sobre isso em alguns vídeos aí pra trás. Tá conseguindo me entender? Que a questão não é ficar atrás de alguém, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. A questão é você mudar. A questão é você entender qual altar está dentro de você. Tem gente que conta isso numa vantagem. Com tantas vantagens. E isso que eu estou dizendo são altares. Cada um tem um aí. Cada um tem um aí. Eu estou usando exemplos para você. Então quer dizer, se você, aí dentro de você, tem um altar da soberba, tudo que você faz é numa soberba, mesmo oculta, o altar está aí dentro. Agora, e o externo? O meu altar externo, como vai estar? Esses altares não mudam porque eu vou profetizar para você, porque eu vou orar para você, ou porque alguém vai orar por você, não. Ele muda quando você decide estourar ele. É por isso que eu sempre digo, aqui no meu Instagram, eu trago palavras para você entender. Porque se você entender a verdade sua, quem é você, a verdade de Cristo, que é a palavra dele, entrará dentro de você. Porque a Bíblia é clara em dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos de oração, de jejum, isso faz parte do nosso alimento. Mas precisamos da verdade dentro de nós. Mas aí o que é que nós queremos? Alguém ora por mim, profetiza pra mim, revela pra mim. Ai, eu tô necessitando. Ai, eu tô... Quem não necessita? Agora, viver uma geração Nutella aí é fácil. É fácil. Agora, viver uma geração de Davi, para dizer, posso ser pequeno, mas eu parto pra luta. Pode ninguém dar moral pra mim, mas eu sei quem eu sirvo. Decida de que lado você quer ficar. Eu não quero ser babá. Eu já tenho 2 filhas pequenas que eu tenho que gastar tempo pra cuidar, eu tenho que ser babá delas. E olha que nem delas eu sou. Sabe por quê? Porque eu ensino elas todo dia a crescer. Vamos, cresce. Se você estiver procurando uma babá espiritual, eu não sirvo. Pode correr atrás de outro. Porque eu não tô aqui para ajudar uma geração e nem para que eu também seja alguém que vou ficar necessitando 24 horas dos outros, mas que eu tenha convicção que eu fui chamada para me tornar uma andorinha para povoar o céu. E isso eu não vou fazendo filhotinhos para me ficar dando leitinho, mas sim estaremos crescendo como andorinhas para desbravarmos o inferno e irmos avante em prol do nosso Cristo. Que você nesta manhã dê uma analisada. Qual altar está gritando aí? Qual altar precisa ser exposto? Qual altar você precisa se arrepender? Tem gente que tem altar de imagens até hoje dentro de si. Aí fala, não, mas é só por causa do meu pai, por causa da minha avó, por causa do meu tio. Não, tira esses deuses daí. Coloca o Todo-Poderoso aí dentro. Tem que estourar esse altar, meu irmão. E ele não é estourado porque alguém vai orar por você, não. Acorda. Acorda.
Aleluia. Acorda. Muda de vida. Muda. Reage. Aí, você preste atenção como está a igreja do Senhor. Que é um povo que era para estar guerreando, desbravando com o inferno, ganhando algo. Tá tudo doente. Por que tá doente? Estão acostumados com leitinho. Alguém vai orar. Não quer abandonar os altares. Não quer mudar. Vou citar um exemplo aqui que Deus está me revelando, gente, aqui, ó. Vem pra gente dizer assim: tô passando uma dificuldade financeira tão grande, missionária. Ora por mim, para me prosperar financeiramente. Se esse pedido de oração for feito para outra pessoa aí, tenho certeza que outros vão fazer para você. Mas eu não quero que você viva de um milagre. Eu quero que você viva da plenitude de Deus. E a plenitude de Deus, você vai ter que derrubar esse altar de onde você roubou desde criança. De onde você enganou financeiramente desde criança. De onde você trapaceou financeiramente desde criança. Mesmo antes de aceitar a Jesus e mesmo depois de ter aceitado Jesus. Se você derrubar esses altares que eu citei aqui dentro de você, você não vai precisar ficar atrás de ninguém pedindo para orar para você ser próspero. A prosperidade virá sobre você. E esse altar você já aprendeu como derruba. Confessando e se arrependendo. Entenderam? Conseguiu adentrar aí tua cachola, aí tua cabeça? Aí, como eu já disse em outros vídeos aí para trás, ou você vive de plenitude, ou você vive de bombeiro. Pegou fogo, chama o bombeiro, aí chama as irmãs da igreja para ora. Ou vai viver da plenitude de Deus. Não estou dizendo que nós não façamos oração intercessória uns pelos outros. Podemos sim ajudar algumas pessoas, as pessoas em oração por aquele momento difícil. Não estou me referindo a isso. São orações intercessórias que nós estamos aqui para intercedermos uns pelos outros. Da mesma maneira que eu oro por você, você pode orar por mim. E assim nós vamos seguindo o mundo. Mas não queira viver só disso. Tem que viver de mudança. Tem que viver de mudança. Você sabia que é uma grande maioria por que as pessoas estão surtando? Alguém tem coragem de dizer para mim aí na escrita? Por que a grande maioria das pessoas estão surtando? Alguém tem coragem de dizer aí para mim? Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Por que estão surtando? Alguém tem coragem de escrever? Ninguém? Eu vou dizer então. Grande maioria das pessoas estão surtando. Porque não querem expor os altares que estão ocultos. Os altares ocultos. Esse é o motivo. Porque não querem se libertar dos altares ocultos. É por isso que estão surtando. Compreende? Aí depois surtam, suicidam. E por aí vai. Por que falta a presença de Deus, Marisley?
Porque tem altar oculto. Onde tem altar oculto, onde falta verdade nesses altares. Irmãos, eu tenho experiências fortíssimas, eu já vou aqui orar por você. De situação de pai, de mãe, vim pedir um monte de oração. E aí, quando eu digo para eles onde está o altar deles, que eles verdadeiramente se arrependem, é automático, desliga dos filhos. Captou a mensagem? Entendeu? Descubra qual altar está dentro de você. Qual altar? Vamos orar? Então vamos lá. Repete aí comigo onde você está. Aleluia, aleluia. Diga, Pai, nesta manhã, que eu entendi sobre altares, eu quero apresentar ao Senhor a minha vida. Pai, assim como o salmista orou ao Senhor, eu nesta manhã peço a Ti, sonda-me, ó Deus. Me mostra, Pai, onde dentro de mim ainda existe altares que precisam ser destruídos. Pai, e que eu crie coragem de procurar uma pessoa, me confessar, e que depois disso eu também gere dentro de mim verdadeiro arrependimento. Pai, que nesta manhã esses altares ocultos que existem dentro de mim, saia para fora. Saia para fora. Saia para fora. E nesse dia de hoje, eu peço a Ti que tudo aquilo que não provém do Senhor venha sair de uma vez por todas de dentro de mim. E que a graça do Senhor venha sobre a minha vida nesse dia de hoje. No nome de Jesus. Amém. Eu vou orar por você. Pai, nesta manhã, debaixo dessa palavra maravilhosa que o Senhor ministra aos nossos corações, nós ordenamos, ó Deus, que tudo aquilo que não provém de Ti, toda obra maligna, toda cadeia, todas as correntes, todos os cativeiros, Pai, dessas vidas que nos ouvem nesta manhã, venha, Pai, criar, Senhor, uma ordem no mundo espiritual para soltar essas vidas, soltar essas mentes, soltar essas atitudes, soltar esses pensamentos, e que o milagre do Senhor, ó Deus, venha nesta manhã visitar cada vida na autoridade do nome de Jesus, e toda obra do mal venha perder suas forças pelo poder que é no nome de Jesus, e vidas venham receber do alto o Teu milagre. Assim, ó Deus, eu te peço, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia, que o novo do Senhor venha sobre cada vida hoje, em nome de Jesus. E na onde tiver um espírito imundo visitando essas vidas, Pai, adentrando corações, mentes, para criar rebuliço, para criar dúvida, para criar transtorno, para criar medo, nesta hora, venha soltar essas vidas pelo poder que é no nome de Jesus. E toda obra maligna venha sair agora dessas vidas, perder suas forças, e que o milagre do Senhor os alcance nesta manhã, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. Amém? Não se esqueça, libertação e cura não é um movimento, e sim um processo do Senhor. E que o processo do Senhor continue sobre a minha vida e a minha casa, sobre a tua vida e a tua casa, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. Amém. Não se esqueça, quem está fazendo um propósito conosco de oração online, às 14h30 eu abro o link. Para quem quiser ir presencial, nós estamos das 14 horas às 15 horas ali dentro da nossa igreja Assembleia de Deus Madureira, orando também. Tá bom? Você é o nosso convidado. Seja muito bem-vindo para nós orarmos. E eu sei que Deus
irá manifestar a sua glória e a sua graça sobre nós. Tá bom? Não se esqueça que este propósito de 12 dias no livro de Josué é um propósito libertador. E se você está fazendo um propósito para alguém, envie uma oração para ele. Envie a sua oração no celular dele, no WhatsApp, e eu sei que muito alegrará o teu coração. Tá bom? Não, dia de quarta-feira não tem a oração à tarde, irmã Maria Félix. Tá? É segunda, terça, quinta e sexta. Tá bom? Dia de quarta não tem a oração à tarde. Tá certo? Só tem de manhã, que é a consagração dirigida lá pelas missionárias, pela liderança de irmãs. Tá bom? Ficam todos com Deus. E até amanhã às 7h15 da manhã. E para quem está no propósito de oração, às 14h30 também online. Ficam com Deus e até amanhã. Deus assim nos permitindo, debaixo da tua graça e da tua misericórdia. E não desista, porque algo novo Deus tem para a tua vida e para a minha vida também. Tchau, tchau!